Paz do Senhor, queridos. Vamos colocar de pé, por favor. Abre sua boca. Declare a grandeza de Deus nesse lugar. Deus, Ele vem no lugar que Ele é desejado. Deus, Ele se manifesta no lugar que Ele é esperado, no ambiente que nós criamos para a manifestação da glória dEle. Pai, nós como igreja, nós estamos aqui mais uma vez, Pai. Pai, eu me alegro, alegrei-me quando vamos à casa do Senhor. Pai, nós queremos declarar que nós temos prazer, Pai. Pai, que nós temos prazer de estar nesse lugar, te adorando, te servindo. Que nós temos prazer de exaltar e engrandecer. Pai, o que podemos fazer por todos os teus benefícios. Pai, o que nós podemos fazer por tudo aquilo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, pelas nossas casas. Pai, o que nós podemos fazer se nós temos o fôlego de vida, se nós estamos aqui, Pai, com saúde, se temos o alimento, se temos, ó Pai, um lugar para nós dormirmos, ó Pai, se o Senhor tem cuidado, se o Senhor tem nos amparado, Deus. Pai, reconhecemos o Teu cuidado, o Teu amor, a Tua grandeza, reconhecemos quem Tu és, reconhecemos a Tua majestade, o Teu senhorio, Senhor. Pai, estamos aqui para adorar ao Senhor, estamos aqui para entronizar o Senhor, estamos aqui para levantar um altar de adoração, de gratidão, de exaltação ao Senhor. Pai, dê ordem aos Seus anjos, ó Pai, envia os Seus anjos neste lugar, Pai, que os Seus anjos possam adorar junto conosco, Senhor. Pai, que nós a uma só voz, Pai, como igreja, com os Teus anjos, Pai, que nós possamos proclamar aquilo que os Teus ouvidos querem ouvir nessa noite. Pai, que possa sair dos nossos lábios, do nosso coração, uma adoração que chega ao céu, uma adoração que mova o Senhor, uma adoração que chame a atenção do Senhor, Pai. Pai, queremos criar esse ambiente, Deus. Pai, queremos promover esse ambiente, um ambiente de glória, Pai, um ambiente de santidade, Pai, um ambiente do mover do Teu Espírito, que o sangue do Cordeiro derramado por amor a nós, Pai, nos purifique. Pai, somos falhos, somos pecadores, mas cremos na graça, cremos no sangue de Jesus, no poder da santificação, da justificação. Pai, por isso estamos aqui lavados, remidos, santificados, crendo, ó Pai, que o Senhor nos deu livre acesso, que o Senhor é o caminho, que o Senhor é a porta, que o Senhor é a vida, que o Senhor é o acesso, Pai, e nós temos esse livre acesso, ó Pai, e nós apropriamos dessa cruz, nós apropriamos do sacrifício, Pai, e cremos no livre acesso, e isso nos dá o direito de sermos adoradores, filhos, herdeiros do Senhor, herdeiros, ó Pai, de tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesse tempo. Vem, Pai, vem, Deus, receba esse culto, Pai, consagramos o culto, Pai. Pai, o culto é para o Senhor, Pai, só tem propósito se o Senhor estiver aqui, Pai, só tem propósito se o Senhor estiver nesse lugar, Pai, só tem fundamento se o Senhor conduzir esse culto, senão, Pai, é um juntamento de pessoas, e não é isso que nós queremos, Pai. Pai, não é isso que nós queremos, Pai, nós queremos que o Senhor realmente receba a nossa adoração, nós queremos que realmente o Senhor receba o nosso culto, Pai, a nossa gratidão, a nossa rendição a tudo que o Senhor é, Pai. Vem, toma o Teu lugar, vem e toma o Teu lugar, vem e flua nesse lugar, Senhor. Pai, venha com aquilo que o Senhor quer fazer de novo, Pai, vem aquilo que o Senhor quer fazer, Pai, trazendo aquilo que é novo para os nossos corações.
Pai, eu creio em tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Isaías capítulo 43. Isaías 43, versículo 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Vira para essa pessoa linda que está do seu lado. Diga para ela assim: o Senhor vai fazer coisas novas. Agora para o outro lado, para ele não ficar com ciúmes, fala assim: o Senhor vai fazer coisas novas na sua vida. Agora com uma cara de profeta, mas fala assim: você não está percebendo que Ele está fazendo coisa nova? Você não está percebendo que onde não tinha caminho, Deus vai colocar um caminho? Você não está percebendo que onde não tinha solução, onde não tinha luz, onde estava escuro, que Deus já está fazendo alguma coisa nova? Nós cremos, Pai, confiamos, Senhor, e te exaltamos. Receba a nossa adoração em nome de Jesus. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Sei que estás aqui neste lugar. Ele está aqui, no seu coração. Posso te sentir. Oh, clame. Sua glória sobre mim.
te separar do amor dele. Entre as águas, cante. Entre as águas, quero mais fundo, quero contemplar tua presença. Salmo 126. Santo teu nome, Senhor. Maravilhoso és tu, Pai. Versão RCV. Perdão. Esqueci o salmo, mas com efeito grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Com efeito grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Quantos estão alegres na casa do Senhor nessa noite? Quantos vieram dispostos a entregar um coração ao Senhor, entregar uma canção nova ao Senhor? Quantos vieram dispostos a se render aos pés do Pai e dizer: Senhor, só Tu é o suficiente para mim, Deus.
Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu para sempre. Santo és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu para sempre. Para sempre. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 Quem é como o Senhor? 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 Santo és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu para sempre. Santo és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu para sempre. Santo és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu para sempre. Oh, ele reina para todo sempre, ele reina. Santo, santo é teu nome, Senhor. Oh, levante um clamor a ele, adore o nome dele. Oh, santo, santo és tu, Senhor. Oh, quão maravilhoso é o teu nome, meu Pai. O único digno de receber a honra, a glória, o louvor pelos séculos dos séculos. És tu, Senhor. Eu vi na destra do que está sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem sequer olhar para ele. E eu chorava muito que ninguém for achado digno de abrir o livro e nem sequer de ler ou olhar para ele. E um dos anciões me disse: ei, não chores, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, prevaleceu para abrir o livro e romper os seus selos. Então eu olhei e vi que estava sentado no trono 4 anciões, como de um cordeiro que havia sido morto e reviveu. E havendo ele tomado o livro dos anciões, os 24 anciões se prostraram diante dele. Oh! Eles cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, que foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, toda língua, toda raça e nação. Oh, santo! Eles cantavam uma nova canção que dizia: honra, glória, força e poder seja dado ao nome dele para todos sempre. Vamos declarar isso. Honra, glória, força e poder. Honra. Cante. Honra, glória, força e poder. Honra, glória, força e poder.
Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Santo, Santo, Santo é teu nome, ó Pai. E a Ti seja toda a honra, toda a glória, pelo século dos séculos. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso. Talvez você se ache o menos improvável aqui nessa noite, mas o Espírito Santo manda te dizer que Ele te faz provável perante Ele. É Ele quem te capacita. É Ele quem te toma pela mão e te diz: filho, estou contigo. E comigo você pode todas as coisas. Com Deus podemos todas as coisas. Não existe obstáculo que seja maior do que o nosso Deus. Não existe nenhum inimigo que seja maior do que o nosso Deus. Nada se compara a Ele. Por isso, nessa noite, queremos, Senhor, louvar o Teu nome. Louvar o Teu nome, o Teu nome que está acima de tudo, nome. É o Teu nome, Senhor. É o Teu nome, Senhor. Eu louvo o Teu nome. Cante isso. Louvo o Teu nome. O nome. Toda honra. Toda honra, honras, é pra Ti, Senhor. O nome que é maior que todo nome. E vamos dizer assim, ó. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Eu louvo o Seu nome. Eu louvo o Teu nome, louvo o Seu nome, o nome que está sobre todo nome, toda honra, toda
seja exaltado, seja exaltado, sempre, 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 seja exaltado, exaltado. merecedor, Pai, de toda a nossa vida, Deus. A nossa vida deve ser dedicada totalmente a Ti, Senhor. Santo é o Teu nome, meu Pai. Santo é o Teu nome, Senhor. Obrigado. Obrigado, Deus. Obrigado por sempre se fazer presente, por sempre tocar em nossos corações, por sempre nos segurar pela nossa mão, por nunca nos deixar sozinhos. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Santo, santo é Teu nome. Santo. Sinta-se à vontade para trazer seus dízimos, suas ofertas.
Aleluia, queridos, glória a Deus, amém. Nós estamos numa semana muito importante, muitos acontecimentos, e antes de eu dividir as crianças, eu queria chamar todos os profs da nossa igreja aqui na frente, correndo rápido, agoniado, todos os professores de EBD, Ministério Infantil, eu quero que você venha aqui na frente, por favor. Para quem não lembra, ou não sabe, ou não se recorda, ontem nós comemoramos o Dia dos Professores, amém? E querido, se tem uma profissão digna que deve ser honrada e respeitada, são os professores. Muito se tem falado, criticado, e por uma questão mesmo de doutrinação, como é que eu falo isso? Muito tem se criticado, falado, mas aquilo que nós queremos, nós temos que profetizar, amém? E a minha oração tem sido: Deus, levanta os melhores professores dessa nação aqui no Brasil, em todas as esferas, que as escolas tenham os melhores professores. E eu, como pastor, eu me sinto muito honrado, privilegiado. Você pode dar um aplauso para eles, queridos? Merecem. Porque enquanto nós estamos aqui, eles estão cuidando dos filhos, ensinando os nossos filhos, ensinando na IBD, ensinando a palavra. Tem um preço, tem uma renúncia, tem que fazer aula, tem que montar aula, tem que orar, tem que estudar. Às vezes o culto está pegando fogo aqui, eles estão pegando fogo lá também, mas eles deixam de estar aqui para estar lá. E eu queria, por favor, que a nossa liderança fosse ali com a pastora Ana, que eu quero dar uma lembrancinha para esses professores todos. Então você que está aqui, me ajuda ali, rápido, agoniado também. Muitos professores, muitos presentes, glória a Deus. E eu já quero, enquanto eles entregam, agradecer aqueles que nos colaboraram. Jaelce e a Jô estão aí? Estão aí? Jaelce e a Josi hoje? Não, né? Ajudaram muito. Deus abençoe muito vocês. E todos aqueles que colaboraram. Glória a Deus, queridos. E que cada ano a gente tenha que dar mais presente, não tem problema. Quem não recebeu, levanta a mão. Quem recebeu 2, levanta a mão. Agora eu queria que, por favor, você ficasse de pé e estendesse sua mão para cá, que nós vamos orar e abençoar esses profs. Amém? Pai, nós colocamos cada coração, Pai, cada instrumento nas tuas mãos, Pai, que tem se dedicado, Pai, na arte do ensino, em fundamentar outras pessoas, em compartilhar, em impartir, em dividir, Pai, tudo aquilo que eles têm recebido, Pai, eles têm jorrado, Pai, em outros. E a minha oração é que a bênção do Senhor seja multiplicada sobre cada um deles, Pai. Que o Senhor sustente, que o Senhor dê revelações novas, que o Senhor traga um novo na vida de cada um, Pai. Que tudo aquilo que não tenha solução, que tudo aquilo que está difícil, que eles possam perceber que o Senhor já está preparando algo novo, um caminho novo, um lugar novo, uma revelação nova. Como igreja, abençoamos cada um em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dar um aplauso de novo, bem forte. Queridos, amo vocês, não posso dar um abraço a todo mundo, depois nós damos.
Amém? Pode sentar, Deus abençoe muito vocês. Agora nós vamos dividir nossas crianças. Um a 7 aqui na frente, 8 a 11. Aonde 8 a 11, hein? Lá atrás, lá no fundo? Faz aquele mistério de apagar só essa fileira aqui de novo para mim, por favor. Gostei daquilo lá. Fica muito escuro na transmissão? Fica? Que bom. Então deixa acesa, aleluia. Pastor, se vira. Mateus capítulo 18, versículo 1. Quero trazer algo para os nossos corações. Amém. Que Deus me dê graça, muita graça. Diz assim: naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis aonde? De modo algum entrareis aonde? Vira para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: ó, de modo algum. Isso aí aqui não tem desculpa, é de modo algum, entende? É de modo algum, é de nenhum modo. Pai, fala conosco, Senhor. Traga toda a revelação que o Senhor tem para nós. Que Teu Espírito vá, que Teu Espírito conduza a palavra e que tudo aquilo que o Senhor quer que seja liberado, que seja liberado, Pai, através da minha vida e através do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Obrigado, Lê, pelo Teu amém. Os discípulos estão com Jesus num momento, talvez coffee break, sem lição, e naquele momento que eles estão ali com Jesus, eles têm o privilégio de fazer algumas perguntas. E os discípulos chegam para Jesus e eles lançam uma dúvida: Senhor, mestre, quem são os maiores no reino do céu? E Jesus, em cima dessa pergunta, ele aponta para uma revelação muito importante para nós. Jesus pega uma criança, colocou no meio deles, e o versículo 3, Jesus fala assim para eles, né? Em verdade vos digo que se não vos, versículo 3, em verdade vos digo, se não vos, e não vos tornardes como criança. Querido, Jesus, ele aponta dois princípios para nós entrarmos no reino do céu. Quem quer entrar no reino do céu? Dá um glória a Deus. Eu também, glória a Deus. E Jesus falou assim, ó, de modo algum vocês vão entrar se vocês não entenderem esses dois fundamentos que eu quero passar para vocês. E o primeiro fundamento ele falou, se vocês não converter. E nós sabemos sobre conversão, não é meu foco nessa noite,
Você sabe que conversão não é simplesmente você ser um simpatizante. Não é simplesmente você crer na Bíblia. Não é simplesmente você acreditar, porque a Bíblia fala que o diabo também acredita, o diabo teme, e ele não é convertido. Então a conversão é eu estar indo por um jeito, por um caminho, eu ter um modo de vida, eu ter alguns princípios, eu ter alguns valores, eu ter já estipulado algumas coisas na minha mente, e de repente eu recebo a palavra de Cristo, e aquilo entra de uma forma tão grande que faz eu dar meia volta e me converter daqueles valores, daqueles princípios. Então a minha mente já não é mais a mesma, mas ela é renovada pela graça e pelo poder de Deus. Aquilo que antes eu gostava de fazer, agora eu deixo de fazer porque eu entendi que isso desagrada a Deus. Aquilo que eu fazia que estava desalinhado, agora me incomoda. Então eu deixo de fazer e eu passo por um caminho diferente. Isso é conversão. Isso se dá por mudança de rumo, por mudança de rota. Não é simplesmente, sabe, queridos, tem muita gente que está andando, tem a sua vida, escuta tudo do Evangelho, acha muito legal, mas continua na mesma pegada. Pouca coisa muda. Isso não é conversão, sinto em te falar, mas não é isso que eu quero falar. O primeiro ponto, o primeiro fundamento, o primeiro apontamento que Jesus falou foi esse. Mas o segundo, ele falou: não vos tornardes como crianças. Também estamos numa semana, abra um parênteses aqui, queridos, que culto que foi quinta-feira, gente. Você que não veio, pipipipitou para você. Queridos, sabe, tem algumas coisas que nós esperamos, grandes revelações, grandes profetas, e Jesus, ele fala assim, ó, pega uma criança, põe no meio de vocês. E quinta-feira nós pudemos ver isso, crianças no nosso meio, nesse altar, louvando, testemunhando, pregando, ministrando. Como eu fui edificado. Uau, como eu fui edificado, em tudo, queridos. A música eles escolheram, uma geração de Samuel, uma geração de profetas e adoradores, uma geração que depõe Saul e que unge Davi, uma geração que depõe Saul e que unge Davi. Queridos, eu não sei se você entende, mas nós estamos falando de dois sistemas de governo. Saul e Davi eram dois reis escolhidos por Deus, ungidos por Samuel, e representa dois sistemas de governo. O sistema de Saul é aquela igreja que tem um coração duro, é aquela igreja que não consegue honrar os seus líderes, é aquela igreja que disputa com tudo, que não pode ver ninguém crescendo, que já fica com ciúmes, já corta, já inveja. É aquela igreja que não consegue adorar sozinha, precisa de outros adoradores para tirar os espíritos ruins. É aquela igreja que não perdoa fácil, é aquela igreja que não tem um coração quebrantado. Mas tem uma geração que unge Davi, que já é uma igreja que não se importa com títulos, é uma igreja que não está preocupada se Deus vai colocar ele lá ou não, é uma igreja que consegue honrar suas autoridades, os seus líderes, que mesmo sendo ungido, tendo Saul nas suas mãos, ele não toma atitude, porque sabe quem vai colocar, não vai ser ele, vai ser Deus. É aquela igreja que fabrica os seus próprios instrumentos, que adora independente das circunstâncias. É aquela igreja que tem o coração quebrantado não, misericórdia, quebrantado, um coração contrito. É aquela igreja que ora e fala assim, ó, uma coisa eu vou buscar, e que eu possa estar nesse lugar todos os dias, contemplando, meditando no Senhor. É aquela igreja que consegue viver. Foi tudo isso que nós vivemos quinta-feira, querido. Amém? Amém, mas vamos voltar para cá. Meu Deus. Eu estou falando de dois fundamentos que o Senhor nos deu. O primeiro foi não converter. E o segundo, que é o que eu quero falar, é
vos tornardes como criança. Queridos, eu quero falar do tornardes. A palavra tornar a ser. Quando Jesus pega uma criança e ele fala tornar, a palavra tornar, ela significa você viver algo que você já fez. É você estar num lugar que você já esteve. O tornar, eu vou tornar a vir no culto, significa que você já veio. Se você está tornando a vir, é porque você já veio uma vez. Eu vou tornar a andar de avião, significa que você já andou uma vez. Então, tornar remete a algo que você já fez. E essa é a palavra que eu quero ministrar com vocês. O tema da nossa palavra é de novo com o novo. Amém? Você pode repetir comigo? Fala assim, de novo com o novo. Queridos, é algo que nós recebemos há alguns dias, talvez semanas, talvez um mês, nem sei. Mas escute, de novo. Se você faz de novo, eu vou na igreja de novo, é porque você já veio, é a mesma coisa do tornar. O de novo está referindo a alguma coisa que nós já vivemos. Se eu faço algo de novo, significa que eu já vivi, significa que eu já passei, significa que eu já experimentei. Está falando, quando eu falo de novo, de experiências passadas. Você pode dizer isso comigo? Experiências passadas. Agora, o novo, ou algo novo, novo é novo. Refere-se ao futuro, refere-se ao inédito, refere-se àquilo que nós não vivemos, ou seja, experiências futuras. Diga assim, experiências futuras. Fala de novo, experiências passadas. O novo, experiências futuras. Há um mês atrás, eu já compartilhei algumas coisas por cima. Nós estamos digerindo, orando, pedindo revelação daquilo que Deus quer, daquilo que Deus tem. Já compartilhei em algumas reuniões da liderança, dos ministérios, alguma coisa aqui na igreja. Mas há um mês atrás nós estávamos, eu cheguei em casa, a pastora veio compartilhar comigo, pastora Ana, uma experiência que ela teve, que para ela foi muito expressiva e importante. E nós estávamos cantando aquela música. Que música, hein? Eu só sei que a faz de novo. Antes disso, como que é? Isso aí, Pedrinho. O que fazer quando ele vem? Lembra dessa música? O que fazer quando ele vem? Eu não lembro da letra. Mas eu sei que aí faz de novo, faz de novo. E a hora que a pastora estava cantando, Deus bradou no coração dela, e o brado foi o seguinte: eu não quero fazer de novo. E ela levou até um choque, assim, ela parou de cantar, e em sequência Deus ministrou isso: eu quero fazer algo novo. E quando ela compartilhou isso comigo, queridos, aquilo testificou muito com algumas coisas que nós já estávamos vivendo, e eu comecei a orar em cima disso. E tem tudo a ver com o quero ser como criança, porque é tornar a um lugar, mas com uma mentalidade, com uma maturidade, com uma experiência nova, que quando você viveu, naquele momento você ainda não tinha. É voltar a um lugar com algo novo, com uma revelação nova de Deus. Amém, queridos? Eu, claro, falei, Deus, eu preciso de um padrão bíblico, eu preciso de uma referência, eu preciso de argumentos para mim. Eu preciso ser convencido que isso é algo do Senhor. E Deus começou a trazer tanto que eu falei, pode parar, Senhor, já entendi. Mas eu quero compartilhar alguns com vocês, para te embasar naquilo que nós queremos caminhar, ok? Eu quero começar com Abraão lá atrás. Abraão, ele recebeu uma palavra de Deus, e Deus falou que ele seria pai de multidões. E
só que Deus falou assim, ó, só que esse povo que vai nascer aqui, eles vão sair daqui, eles vão para um lugar no Egito, mas depois eles vão voltar de novo para esse lugar. Essa foi a promessa de Deus. Deus fez questão de falar para Abraão que o povo que era de Deus ia sair, Deus ia permitir ele viver algumas coisas, e depois ele ia trazer de novo para aquele lugar. Se você pegar Isaac e Jacó, ele está com seu pai Isaac, com seu irmão Esaú, vivendo na terra de Canaã, numa região chamada Berseba, e ele mora ali, vive ali, eles têm um desentendimento, você conhece a história, e Jacó sai e vai para a terra de Labão, cidade de Padã Arã, longe daquele lugar, e vive em torno de 21 anos naquele lugar. Nesse meio tempo ele tem um encontro em Betel, ele tem um encontro em Peniel, ele se converte, ele se multiplica, ele se torna família, ele se torna poderoso, mas um dia Deus chega e fala assim, Jacó, você vai voltar de novo para um lugar. E Jacó, ele volta para aquele lugar, e você conhece a história. Você pega Moisés foi uma pessoa que viveu 40 anos no Egito, criado no palácio, cultura do palácio, vida de príncipe. Depois Deus permitiu que ele saísse de lá, ficasse num deserto, mas quando ele tem um encontro com Deus na sarça ardente, ele pega e Deus fala assim, ó, você vai voltar de novo para o Egito. Você vai para um lugar que você saiu, só que agora você vai com uma palavra, agora você vai de forma diferente, agora você vai falar que quem te enviou foi o grande eu sou. Então, Moisés sai daquele lugar, que ele jamais imaginou um dia voltar, e Deus leva ele de novo para aquele lugar. Amém, queridos? Vocês estão me entendendo? Só estou querendo te fundamentar algumas coisas, quero continuar nisso aqui. Se você pegar Noemi, ela morava em Belém, ela saiu com seus filhos e vai para a terra de Moabe. Para a terra de Moabe, os seus filhos casam com duas mulheres moabitas, seus filhos morrem, mas chega um determinado tempo que Deus fala assim, Noemi, volta para Belém, que lá há pão. Então Noemi sai de Moabe e volta de novo, mas agora ela volta com Ruth, com algo novo, para ter toda uma história que entra na história praticamente de Jesus, na importância de quem é Jesus, da genealogia de Jesus. E queridos, tem muitos outros lugares, muitas outras referências, e eu também não quero só te falar de um lugar físico, não quero remeter o teu pensamento simplesmente a lugares que pessoas estiveram e Deus está levando de volta. Entenda que a Bíblia ela é cheia de metáforas, ela é cheia de ensinos, de revelações que traduzem para os nossos corações, para as nossas vidas no dia de hoje. E no mesmo entendimento eu quero te passar a mesma coisa, mas a respeito não de lugares, mas de intimidade, de pessoas que realmente viveram com Deus. Nós cantamos hoje em tuas águas, amém? Sim ou não? Declaramos que em tuas águas nós queremos ir mais fundo, mais profundo. Se você pegar Ezequiel, capítulo 47, diz o texto que o anjo pega Ezequiel e faz ele andar 1000 côvados, e ele entra num rio e a água se dava nos tornozelos. Depois o anjo pega e leva mais 1000 côvados e as águas se davam nos joelhos. Depois mais 1000 côvados e as águas se davam nos lombos. E depois mais 1000 côvados e já era um rio no qual não se podia atravessar senão a nado. E nós gostamos muito desse texto, e tem que gostar mesmo, porque está referindo a um nível de intimidade, de profundidade que eu e você estamos, que eu e você podemos alcançar, almejar. Nós não queremos uma igreja com água nos tornozelos, mas nós queremos uma igreja mergulhadas em águas profundas. Amém.
Mas olha que incrível, versículo, não sei nem se eu anotei, 47:6, por favor. E me disse: viste isso, filho do homem? Deus perguntou para Ezequiel, e talvez Deus pergunte para nós: você entendeu? Você está vendo que tem níveis de profundidade? Você está vendo que tem lugares, tem acessos maiores, mais profundos diante de mim? Só que eu quero continuar. Então me levou e o quê? Tornou a trazer à margem do rio. Queridos, o próprio Deus, diz o texto, então ele me levou até águas profundas. Mas a hora que Ezequiel chegou a águas profundas, o mesmo Deus tornou a trazer à margem. O próprio Deus que levou foi o próprio Deus que tornou a trazer Ezequiel. O tornar era um lugar que ele já estava, era um lugar que ele já via, era um lugar que ele já conhecia. Mas agora ele tornou a voltar, e dessa vez que ele tornou a voltar, ele viu que a margem tinha árvores, e dava frutos, e dava tudo quanto é tipo de frutos. E eu te pergunto, antes, será que ele não enxergava isso? Entenda, queridos, que mais uma vez Deus nos enche, nos aprofunda, mas ele torna a nos levar a um lugar de novo, com uma revelação nova. Amém? Vocês estão me entendendo? Vamos pegar Jesus? Jesus foi um cara que foi a nossa referência. Ele chegou para Pedro, Tiago, João, falou assim: ó, vem cá, vão subir aqui comigo no monte. Jesus sobe no monte, Pedro, Tiago e João estão lá. E nós sabemos que o que significa subir no monte. Subir no monte é a mesma coisa do que Ezequiel. É o processo que eu tenho, que eu enfrento de me aprofundar na intimidade com Deus. O subir no monte, assim como Moisés, vocês lembram de Moisés também, teve que subir no monte, ninguém quis, então Moisés precisou subir. Moisés ficou 7 dias, não acontecia nada. Depois a presença de Deus veio e invadiu aquele monte. Moisés fica 40 dias chapado na presença de Deus. E lembrando que o monte significa os obstáculos que eu enfrento, as renúncias que eu faço, as dificuldades, o sol quente, tudo aquilo que é contrário ao mundo, a gravidade me puxando para baixo, mas eu quero ir para o céu, eu quero ir para cima, então eu vou escalar, porque eu sei que tem uma presença de Deus lá em cima. Isso significa o monte ou a água, são todas metáforas para as nossas vidas, amém? Moisés está lá 40 dias, Deus fala assim, ó, desce, Moisés, desce, eu sei que está bom aqui, mas você precisa descer, porque o povo se corrompeu. Jesus está lá com Pedro, Tiago e João. Pedro chega assim, eles olham lá em cima do monte, uau, quem que eles veem? Deus abre a visão, diz o texto que eles têm uma visão, e eles veem Elias e Moisés. Queridos, Elias e Moisés eram o semideus dos judeus, eram os profetas que eles mais admiravam. A hora que Pedro vê aquilo lá, Pedro fica doido, fala, cara do céu, que lugar que é esse que nós subimos, onde que eu estou? Para melhorar, o céu dá um rugido igual a voz de trovão, e Deus fala assim, ó, esse aí é o meu filho em quem me comprazo. Pedro ficou tão doido, querido, que ele falou assim, ó, vão construir uma vila e vão ficar por aqui mesmo. Vão construir as casas. Mas Jesus falou assim, vamos descer. E como diz o Brunão, e eu gostei muito, vamos descer, Pedro, e presta atenção, e não posta nada. Na versão nossa. Na verdade, a versão foi, não é para você falar nada para ninguém. Mas como nós estamos muito atualizados, era como se Jesus chegasse e falasse assim, ó, você entendeu o que você viveu? Não é hora de você postar isso, tem hora certa para você postar as revelações que eu quero trazer para vocês. Tem coisas que eu quero trazer para vocês que não é hora de você sair falando, porque não amadureceu dentro de você ainda.
Pedro, eu creio, querido, que ele não entendeu nada. Pedro ainda, você sabe toda a história que ele ainda iria viver. Mas são experiências de intimidade, de pessoas que foram, de pessoas que alcançaram, de pessoas que subiram, ou de pessoas que mergulharam, e o Senhor trouxe de novo eles para o mesmo lugar. Amém? Posso falar mais uma? Posso? Jesus está morrendo, os discípulos tudo empolgado. Queridos, pensa, os discípulos estavam ali, era o sonho, era o mestre, era um monte de expectativas, eram promessas que eles falaram assim, ó, vai se cumprir, não, agora vai se cumprir, não, é promessa em cima de promessa, coisas maiores do que as minhas, vocês farão. Os discípulos olhavam para o outro e falavam, cara do céu, olha o tanto de coisa que ele fez, nós vamos fazer coisa maior ainda, meu Deus. E aí o que acontece? Jesus morre. No olhar humano, natural, cara, tudo que nós fizemos, equívoco. Como foi que a Naira disse hoje para mim? Hoje não, ontem. Aconteceu um equívoco, né? Não tem um meme assim? Os discípulos acharam isso. Aconteceu um equívoco. Jesus morreu. E diz o texto que 2 saíram para a cidade de Emaús. E quando Jesus ressuscita, ele vai atrás desses 2 discípulos e começa a conversar com eles, e você também conhece a história. Jesus fala, cara, por que vocês estão tristes? Ele falou, só você não sabe, todo mundo está sabendo. Jesus morreu. Mas não tinha falado que ele ia morrer, não. E aí Jesus começa a falar dos profetas, de Isaías, e fica tarde, os 2 chamam ele para entrar dentro de casa, e Jesus faz um charme, não, acho que não. Aí os profetas, não, fica aqui, cara, está tarde. Aí Jesus entra e no partir do pão, os olhos se abrem. E quando os olhos se abrem, eles reconhecem que é Jesus. Um olha para o outro e fala assim, nossa, mas já não estava ardendo quando ele estava nos ensinando, falando dos profetas. E Jesus fala assim, agora volta de novo para Jerusalém. E aqueles 2 que tinham acabado de chegar em Emaús, eles viram e falam, uau, vamos voltar de novo, porque nosso lugar é lá. Com algo novo, com uma revelação nova. Amém, queridos? E eu creio muito, e é sobre isso que eu quero te embasei bastante, porque eu creio que é um tempo que Deus quer fazer com que a gente continue fazendo muitas coisas que nós já fizemos ou estamos fazendo e que para nós nunca teve uma resposta, ou nunca teve um acontecimento, ou nunca teve um cumprimento daquilo talvez que você tenha escutado ou uma palavra que você tenha recebido. Quantas vezes nós buscamos, oramos, e chega igual os discípulos, assim, Jesus morreu, acho que não deu certo, e eu creio que é um tempo que Deus está liberando essa palavra, queridos, não só para a nossa igreja, mas para a nossa nação, em nome de Jesus. Por isso, tornar como criança. Sabe qual que é o problema de nós amadurecermos muito? Nós ganhamos muitas habilidades. Nós conquistamos muito talento. Nós somos bons, queridos. O ser humano é inteligente. O ser humano, ele consegue sobreviver aonde ele for. O ser humano, se você, querido, pensar um pouquinho, você dá um jeito em tudo. Por quê? Porque você tem algo dado por Deus, uma qualidade, uma competência de sobrevivência, de adaptação e de se manter vivo. Eu lembro que, queridos, o dia que eu fui consagrado pastor, eu falei, Deus, o Senhor errou, já falei isso aqui. Porque eu nunca gostei de pegar o microfone e estar ministrando. Nunca foi algo, você fala assim, pastor, você tinha prazer, você já ministrava, pregava? Eu falei, não, nunca gostei disso. Mas eu entendo que é Deus que nos capacita, é Deus que nos chama, é Deus que nos escolhe, e se Ele nos escolhe, se Ele nos chama, querido, Ele vai colocar onde Ele quer, amém?
Então, querido, aquilo que você tem medo nem sempre significa que você não vai ser chamado nessa área, porque se for o plano de Deus, Deus vai capacitar você numa área que você acha que você não é nada. Mas qual que é o problema? Aí hoje eu não tenho muita dificuldade. Eu já tenho muitos anos, já tenho todo final de semana, pregando várias vezes. Então eu não tenho muito problema hoje com o microfone. Por quê? Porque nós vamos criando habilidades. Mas chega um momento que Deus não quer mais a nossa habilidade, Deus quer a nossa dependência. E aí, o se tornar como criança, a gente fala, é porque tem um coração puro. Queridos, criança não tem um coração puro. Teu filho mente, já mentiu e você nunca ensinou ele a mentir. Por quê? Porque a criança já nasce. Davi falou isso, no pecado minha mãe me concebeu, eu nasci no meio do pecado. Então falar que Deus realmente quer que a gente se torne criança porque criança tem um coração puro? Não, não é porque criança tem um coração puro. Mas criança tem uma dependência, criança tem uma facilidade em perdoar, criança tem uma facilidade em relevar coisas, em não se ofender, ou se ofender e 2 horas depois está tudo bem, que nós adultos não temos. E quando você entende essa importância de nós nos tornarmos como criança, como dependentes, e eu creio que é por isso que Deus quer levar-nos, tornar de novo, só que com uma maturidade, com uma experiência, com uma revelação de quem Cristo é realmente. Amém, queridos? Pensa comigo, Davi, ele tinha uma ideia, ele teve um plano, ele falou assim, quero construir um templo. Queridos, ele tinha habilidade demais, plano demais, Deus falou assim, cara, você já é sanguinário, você já viveu demais, é boa ideia, mas quem que vai construir vai ser um menino. Dá para ele, porque sempre o novo vai trazer dependência de Deus. Querido, tudo que é novo traz insegurança, tudo que é novo traz um receio. Você fica com medinho, você vai fazer qualquer coisa, seja mudar de emprego, seja mudar de casa, seja mudar de cidade, tudo que é novo te traz uma insegurança, te tira da zona do conforto. E para nós vivemos aquilo que Deus quer, nós vamos ter que depender totalmente do nosso Deus, amém? Experiências passadas, queridos, são muito importantes, são bagagens, são habilidades, não estou falando que isso não é necessário, Deus nos deu esse talento, essa competência, mas nós precisamos viver aquilo que Deus tem, e eu também quero te embasar isso, e eu quero falar a história de Eliseu. Eliseu foi um grande profeta, queridos, talvez um dos maiores profetas, ele recebeu porção dobrada de Elias. Eliseu, ele já pegou a porção, ele já bateu a capa, o Jordão já abriu, ele já começou separando as águas. Pensa um cara que já começou no 12, no milagre. Foi um cara diferente. E conta a Bíblia da história da Sunamita, nós falamos esses dias sobre isso, que tinha uma mulher que via que Eliseu passava sempre lá, e ela resolve construir um quarto para Eliseu. E Eliseu, então ele chega nesse quarto, muito honrado, muito feliz. Aquela mulher escolhe receber a presença de Deus dentro da casa dela. E eu já falei isso também, acho incrível isso. Porque muitos tinham essa possibilidade, mas ela resolveu, falou, não, eu quero a presença de Deus aqui, eu vou investir para isso. Mas Eliseu vai lá junto com o seu servo, o seu Timóteo, o seu aprendiz, Geazi. E ele fala, Geazi, cara, ela foi boa demais com a gente, né? O que ela precisa? O que ela está faltando? O que nós podemos fazer por ela? E diz a história que eles viram que ela não tinha filhos. Então Eliseu chega para ela e fala, Sunamita, você vai gerar, você vai ter um filho. E ela olha para Eliseu e a resposta dela é, profeta, não brinca com os meus sentimentos. Não faz isso comigo não. Mostrando que ela já tinha possivelmente traumas, feridas, possivelmente ela já tinha tentado, possivelmente ela já havia almejado muito isso e nunca conseguiu.
Porque se ela fala, não brinca com as minhas feridas, é porque aquilo era uma parte emocional fraca. E o profeta não é profeta de mentira, e ele não estava brincando, e você conhece a história, Sunamita tem um filho, amém? Muito bem, eles voltam, todo mundo para suas casas, feliz. Um certo dia, o filho da Sunamita passa mal, ela vai acudir e vê que o menino morre. Então ela pega aquele menino e leva para o quarto do profeta e põe na cama de Eliseu. E ela pede para o pessoal, para o marido, para os funcionários, diz o texto que era uma mulher rica, arreia o jumento para mim, prepara minhas coisas que eu vou no profeta. O marido fala, mas não é sábado, não, o que você vai fazer lá? Está tudo bem, está tudo certo. E ela vai, e a hora que ela vai, ela encontra Geazi, e o Geazi pergunta, ué, Sunamita, você aqui, está tudo bem? E a resposta dela é, está tudo bem. Mas quando ela chega diante do profeta Eliseu, ela cai, se ajoelha diante dele, e o Geazi quer interferir, Eliseu fala assim, não, você não está vendo que ela está aflita de alma, amargurada? E ela fala, Eliseu, eu não te falei para você não brincar comigo, cara? Por acaso eu te pedi um filho? Por que você fez isso comigo? E na hora Eliseu já entendeu tudo. E é onde eu quero chegar. Te falei tudo isso para você entender onde eu quero chegar aqui agora. Eliseu pega e fala assim, Geazi, se veste, se apronta, em algumas versões pega a capa, pega o meu bordão, a minha vara, vai e coloca sobre o menino. Não olha nem para frente, nem para o lado, não cumprimenta, não dá a paz do Senhor, não para fazer xixi, não faz nada, você vai reto. Queridos, eu penso que Eliseu já estava acostumado demais, porque um dia Naamã, cheio de lepra, chegou diante dele, era um cara importante, foi para ser atendido, ele nem olhou também, falou assim, não, manda ele dar 7 banhos lá no Jordão, mas o profeta não vai nem me receber, não, pode ir lá, tudo certo. O profeta vai, toma os 7 banhos e é curado, sim ou não, amém? Eliseu, não, vai lá Geazi. Mas a Sunamita fala assim, profeta, Geazi pode ir, mas eu não saio daqui se você não for comigo, eu não te deixo. E Eliseu, então, vai com a Sunamita atrás, e quando ele está indo, Geazi já está voltando. E Geazi, penso eu, que olha para o profeta, tipo assim, deu bom não. Sunamita ali, Eliseu, Geazi só dá aquela olhada. Mas pus o bordão, fiz o sinal da cruz, bati 7 vezes, cutuquei, o menino não levantou não. O que eu quero te dizer com isso? Queridos, a vara de Eliseu, a capa, eram as ferramentas que Eliseu já tinha usado em muitos outros milagres. Eram experiências que Eliseu já havia vivido, feito, acontecido. Mas agora a Sunamita vai naquele lugar, e de novo Eliseu volta para um lugar que era de oração, que era de bênção, mas agora ele chega lá de novo, naquele lugar, mas sem saber muito o que fazer, porque aquilo que ele falou não deu certo, e é a primeira vez no ministério de Eliseu que você vê e não deu certo. Aquilo que o profeta fez, aquilo que ele mandou ele fazer, diz o texto, e não deu certo. Como assim não deu certo? Não foi Eliseu que pediu, ele não foi. Então Eliseu vai e ele faz algo. Eliseu nunca havia ressuscitado o morto, e ele deita em cima do menino
E diz o texto que começa a esquentar, e ele sai, e também não deu certo. E aí ele vai e de novo deita, e o menino esquenta um pouco mais, dá 7 espirros, o menino ressuscita, ele devolve, e todo mundo fica feliz. Amém. O que eu quero te falar com essa história? O que eu quero passar para você? Que tem habilidades, tem ferramentas, que às vezes nós acostumamos a fazer, como uma fórmula, como algo que, nós temos uma guerra, o que eu vou fazer? Eu vou orar desse jeito. Nós precisamos fazer um culto, o que nós vamos fazer? Não, nós já fazemos tanto tempo, nós vamos fazer desse jeito. Nós vamos fazer um louvor, uma noite de adoração, uma ministração de adoração. Como que nós vamos fazer? Não, pega o meu cajado e a capa, você sabe, a gente faz assim toda semana. Nós temos uma estratégia de intercessão, como nós vamos fazer? Não, pega aqui o meu cajado, a minha capa, nós já fazemos isso sempre. Nós vamos fazer um evangelismo, nós vamos fazer um evento, como que nós vamos fazer? Não, pega aqui o meu cajado e faz, porque nós já estamos acostumados a fazer e nós sabemos que é bom. E aí tem situações que não acontece nada, por quê? Porque é um tempo que Deus quer trazer algo novo, para a gente fazer de novo. Eu creio, queridos, que Deus está trazendo isso sobre o Brasil, uma revelação nova, algo novo que nós não vivemos, para nós fazermos naquilo que nós já fazíamos, fazermos de novo, entende isso? Amém? E sabe, queridos, isso tem entrado muito no meu coração. E antes de eu concluir, eu quero dar mais um texto para você. Por favor, abra comigo, Mateus 9, versículo 17. Mateus 9, 17. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se os odres. Derrama-se e o vinho, e os odres se... Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Amém? Queridos, é um texto tão conhecido, mas também Deus ministrou muito comigo esses dias. Eu falei, nossa, é verdade. Primeiro que é uma parábola de Jesus, deixa lá o texto. É uma parábola de Jesus e olha que incrível. A gente fala muito do vinho novo. A gente quer o vinho novo, a igreja precisa do vinho novo. Vinho novo é aquilo que Deus quer nos dar, e isso é fantástico. Mas Jesus, ele fala o seguinte: não se põe o vinho novo em odres velhos, do contrário, rompe-se o odres. Derrama-se o vinho e os odres se perdem. Quem que se perdem? Os odres. Jesus está preocupado com o odre. Jesus não fala, tem um outro texto que fala, e ambos se perdem. Se coloca o vinho novo em odre velho, o odre se rompe e ambos se perdem. Ou seja, a preocupação de Jesus é no vinho, mas é também no odre velho. Eu creio que Deus quer derramar um vinho novo, nós temos orado isso, sabemos que nós temos que ser odres novos, mas escute, tem muito odre velho que está achando que não tem mais função. Tem muito odre velho que já viveu muitas experiências, que já orou, que já jejuou, que já buscou, que já tem anos de igreja, e que acha que já laciou aquilo que poderia, que já experimentou aquilo que poderia, que já amadureceu aquilo que poderia, que até busca, que até quer, entende, mas não tem mais o vigor, a fome, a vontade. E é esse que Deus está chamando nesse tempo, querido. É pegar gente que já viveu tanta coisa e falar assim, eu quero trazer algo novo que você nunca imaginou viver, e que vai te renovar de uma tal forma que você vai se tornar como uma criança. Pensa comigo no natural, tá? Na razão não, no humano. Se você for comprar um vinho,
qual vinho é mais caro? O vinho novo ou o vinho velho? O novo ou o velho? O velho. Qual vinho é melhor? O novo ou o velho? Você está me falando que o vinho velho é melhor, é mais caro, mas você quer o vinho novo. Escute. Sabe quando Jesus falou para Pedro, não posta não. Tem algumas coisas que nós recebemos, que são um vinho precioso. Não é que o vinho não é bom. O vinho é precioso, mas é novo. Ele não amadureceu ainda dentro de nós. A revelação é profunda, é profética. A revelação é poderosa, mas ela ainda não amadureceu aqui dentro do nosso coração. Se você recebe um vinho novo e você compartilha com alguém, por mais boa intenção, a pessoa vai experimentar aquilo, parece que é vinagre. Deixa eu traduzir isso para você entender melhor o que eu quero dizer. Billy Graham, ele fez uma das pregações mais famosas, muito simples, e converteu em uma pregação milhares de pessoas, por causa de uma pregação. Teve um pastor muito inteligente, astuto, entendeu que, cara, o ministério nosso é da reconciliação, nós temos que ir pregar o evangelho. Vamos ver qual foi a melhor pregação que mais converteu, do Billy Graham. Então o que esse pastor fez? Ele pegou aquela pregação e estudou palavra por palavra, vírgula por vírgula, até a entonação, o jeito de impostar a voz, ele treinou. Juntou uma multidão de pessoas e replicou exatamente aquela palavra que o Billy Graham havia pregado e que havia produzido um resultado fantástico. E na hora do apelo, naquela expectativa, não foi ninguém. Mesma palavra, mesma entonação, mas para o Billy Graham aquilo já era um vinho amadurecido. Ele já tinha vivido, ele já tinha experimentado, aquilo já era uma verdade dentro do coração dele. Quando o odre é novo e o vinho é novo, queridos, os dois eles vão expandindo, os dois eles vão pegando forma, os dois eles vão aumentando, os dois vão crescendo, para num determinado tempo ele liberar aquilo que é poderoso, aquilo que é profético, aquilo que é de melhor. O que eu estou querendo dizer, queridos, é que quantas palavras que há um tempo atrás você falou, e você falou, cara, não produz nada, nunca tive resultado, nossa, eu já orei, não aconteceu nada, nossa, eu já ministrei, eu já falei que Jesus ama, não aconteceu nada. Mas escute isso, é um tempo que Deus está permitindo esse vinho novo, essa revelação nova do seu coração começar a produzir um amadurecimento, e essas mesmas palavras que você falou que não produzia efeito, a hora que você liberar agora, vai produzir um efeito maravilhoso na vida de quem for. Por quê? Porque é o que eu acredito, daquilo que é novo para as nossas vidas, para a nossa nação, queridos. Aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus quer revelar aos nossos corações. Sabe aquele apelo que você vinha de cura que não acontecia nada? Quantos apelos? Sabe aquele apelo de dons que você vinha e não acontecia nada? Sabe aquela oração que você vinha buscando alguma coisa? Há quanto tempo? 1 ano, 2 anos, 10 anos? Buscando, clamando, e parece que não aconteceu nada, e parece que você não viveu nada. O que é essa palavra? Eu não quero levar vocês num lugar que vocês nunca viveram, não, eu quero
fazer vocês tornarem aquilo que vocês já viveram, aquilo que vocês já conhecem. Sabe aqueles momentos de oração, de devocional, aquilo que você acha que nunca produziu nada? Então, é nesse momento que eu quero de novo levar vocês, mas eu quero liberar algo novo, para que nesses momentos vocês venham conhecer um Deus do sobrenatural. Queridos, como eu creio nisso, como isso tem mexido comigo. Diga assim: mesmos lugares, com algo novo. Eu declaro, querido, profetizo sobre a nossa igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que Deus quer levantar uma geração com uma fé, com um entendimento, que Deus tem, não de novo, mas o novo, uma revelação nova para você. Deixa eu te dar um outro exemplo, só para a gente, você achar que está terminando. Pedro, ele pescou a noite inteira, sim ou não? Não pegou nada. Era o mesmo barco, era a mesma rede, era o mesmo mar, era o mesmo pescador. Mas Jesus chega para ele e fala assim: Pedro, vai lá. E aí Pedro vai de novo. Sabe qual que é a sensação de Pedro? Cara, eu já fiz isso o tempo inteiro, eu conheço disso. A sensação de Pedro é: eu já tentei e fracassei. Sabe qual que é a nossa sensação? Eu já tentei fazer devocional e fracassei. Eu já tentei buscar os dons e fracassei. Eu já tentei orar pelo fulano e fracassei. Eu já tentei orar pela minha família e fracassei. Eu já tentei orar pelos meus amigos, converter e fracassei. Mas Jesus fala assim: Pedro, não, agora eu estou te falando, vai lá e joga a rede. Pedro, ele recebe um novo. E ele vai e ele fica espantado, admirado, maravilhado. E queridos, e aquela pescaria, presta atenção, aquela pescaria foi o que Pedro precisava para ele se converter, para ele reconhecer, falar assim: cara, foi muito mais do que eu imaginei. Não tem lógica, não tem como. Sabe qual que é a minha expectativa para esses dias? É eu e você olhar para as situações que nós vamos viver e falar assim: cara, não tem lógica, é muito mais do que eu imaginei, é muito mais do que eu esperava, não tem como, Deus está fazendo algo que eu não estou acreditando, nossa, meus olhos estão vendo. E agora eu quero concluir de verdade com um testemunho que eu contei para muito poucas pessoas, pouquíssimas, de mais de 10 anos. E hoje eu entendo, é um vinho novo que eu estou jorrando depois de 10 anos, queridos. Queridos, talvez tenha sido para você, ninguém, não adianta, né? Quem vive entende isso. Para mim foi algo muito forte, foi algo que me fez entender, enxergar algumas coisas, e Deus me trouxe isso. A equipe de louvor, já está aqui, oh glória, aleluia, Jeová. Vocês foram arrebatados, transladados? Até tomar uma água. Segura aí, só no tecladinho por enquanto, tá? Deixa eu... Eu achei um bilhete. Meninos, estou mandando aí no grupo da mídia. Há 10 anos atrás, não, foi. Queridos, vocês sabem que eu gosto muito de mergulhar. É um hobby que nós temos desde do meu pai, desde muito pequeno. É algo que nós gostamos. E eu venho de São Paulo,
Lá a gente praticava muito, fazia muito aqui, demoramos até um tempo. Mas em São Paulo, a gente sempre gostou muito de mergulho, de pescaria por baixo d'água. E a gente, como pescador, você sonha com peixes bons, com troféus. E tinha um peixe que era o nosso sonho. E quando eu vim para o Mato Grosso, ele continuou sendo o nosso sonho, que era o tal do jaú. E eu tinha um sonho, e eu queria pescar. E queridos, e nós já mergulhamos há muitos anos. Então a gente já tinha uma experiência, uma maturidade no mergulho. E quando eu vim para cá, eu comecei a mergulhar e matamos muitos peixes, pegamos, enfim. Mas o jaú era algo muito escasso, assim que... Quer dizer, a vontade era tão grande de ver, que às vezes eu estava mergulhando, você olhava assim, parecia que você via um vulto, você falava, acho que eu vi. Mas viu mesmo? Não sei, não tenho certeza. Mas era tanta vontade. E eu fiquei sabendo que no Telespires era um rio que tinha muito jaú. E nós fomos e eu fui por 4 anos. E nunca vi nenhum. E eu cheguei, queridos, e comecei. Eu estou contando essa história para você entender o meu testemunho, ok? E eu cheguei e falei assim, eu pensava, conversava, resenha, né, com os meus irmãos, ou quem estava comigo. Falei, cara, nós estamos fazendo alguma coisa errada. Eu acho que eles devem ficar mais fundo. Nós vamos ter que descer mais fundo. Não, mas nós já tentamos descer mais fundo que isso, cara, não tem jeito. Nós descemos muito fundo. Então tem que ser em lugar com relevo diferente, com uma correnteza mais forte, um lugar mais difícil, porque em 4 anos nós estamos tentando e a gente não acha. E um dia nós estávamos numa fazenda, inclusive o Adilson não está aí, o Adilson foi usado pelo Espírito Santo, ele estava comigo, estava eu, o pastor Léo, e eu não lembro se era o pastor Lucas, quem estava. Eu sei que nós fomos num lugar, queridos, com a mesma água, com a mesma relevo, na mesma fazenda, no mesmo lugar, mais fácil, sem correnteza. E a hora que nós começamos a nadar, queridos, eu assim, o primeiro que eu vi, sabe quando você quase dá uma rajada de língua estranha debaixo d'água? Mas aí eu vi o segundo, eu vi o terceiro, eu vi o quarto, eu vi o quinto, eu vi o sexto. Eu tenho mania, um hábito de gravar, de filmar os meus mergulhos. Eu cheguei em casa, eu fiz questão de contar. O meu mergulho, enquanto deu a bateria, que foi só a ida, eu contei 58 que eu havia visto. Acho que pegamos 1 ou 2 cada um, porque a gente tem as normas e etc. Mas eu lembro da sensação que eu tive debaixo d'água. Eu dava risada sozinho, porque aquilo eu almejava, eu buscava tanto ver. E aquele dia eu achava que ia ser tão difícil, eu achava que ia ser tão diferente, mas simplesmente aquele dia aconteceu. E aconteceu assim, eu dava risada porque tinha lugar que era assim, muito raso, muito fácil, inesperado. Eu imaginava que ia ser um grau de dificuldade, que ia ser tão diferente. Enfim, subi na caminhonete, na volta, e eu com Deus, a gente cansado, não lembro quem que estava dirigindo, mas eu comecei a orar e agradecer a Deus. E queridos, e Deus usou isso para falar comigo. E eu guardei muito tempo
mas com muita fé, porque isso já me motivou muito. Eu sempre tive uma busca por aquilo que é sobrenatural de Deus. Eu sempre tive uma busca, falei, Deus, eu quero viver, não quero ser melhor do que os outros, mas eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim. Se o Senhor falou que o Senhor tem isso, que está disponível, eu quero para mim. Se o Senhor falou que era para nós irmos, que no Teu nome nós faríamos maravilhas, se isso está disponível para mim, eu quero isso para mim, Pai. E eu sempre busquei, e essa sempre foi minha oração, de viver aquilo que Deus queria para mim. E nesse dia, eu orando e agradecendo, queridos, foi incrível. Deus falou assim, Murilo, será exatamente dessa forma. Eu falei, como assim? Eu não estava entendendo muito. Eu falei, o sobrenatural, aquilo que você tem buscado, aquilo que às vezes você acha que você está fazendo errado, às vezes você acha que você está fazendo, buscando em lugar diferente, ou que você precisa fazer algo diferente, ou que você precisa mudar. Não, só não para, que um dia você vai encontrar os Jaús. Queridos, hoje eu tenho um código com Deus. Eu falo, Senhor, e os Jaús? Eu continuo aqui, mergulhando no Senhor, porque eu sei que sem eu esperar, não vou ter dúvida, não vou olhar e falar assim, nossa, será que foi Deus? Será que é um... Não, nós vamos ter convicção, vai ser tanta presença de Deus, tanto mover de Deus, que eu e você nós vamos ter convicção, uau, nós vamos dar risada daquilo que Deus quer e vai fazer no nosso meio. Chegou a foto aí? Queridos, eu achei esse bilhetinho meu, 16/6/2013, dia do meu milagre, eu creio, Pai, eu quero ter um encontro sobrenatural com o Senhor, quero ver os Jaús, não quero ter dúvidas que é da minha mente, será algo sobrenatural. Achei nas minhas anotações, tirei uma foto, falei assim, eu vou levar hoje no meu testemunho. Amém, queridos? Não sei quantas pessoas sabem, nem sei quem sabe, não sei nem se a pastora sabe, acho que a pastora sabe. Mas por que eu resolvi contar isso hoje? Queridos, porque eu creio mais do que nunca que Deus está derramando o novo sobre a igreja do Brasil. E essa palavra que Deus mexeu comigo, tocou, sabe, queridos, porque às vezes a gente se acha imperfeito, a gente se acha incapaz, a gente se acha menor, a gente acha que para nós a gente não é merecedor. Não, eu nunca vou ver esse Jaú, porque quem vê isso é quem mergulha profissionalmente, que desce 40 metros de profundidade. Eu não consigo descer isso. Ah não, eu desço só até aqui, então para mim nunca vai ser. Queridos, eu vi nos 3 metros, eu vi, era assim, era algo, sabe, que eu dava risada, falei assim, nossa, mas estava aqui, e eu nunca percebi, eu nunca vi. Pois é, chegou o dia, e é isso que eu quero declarar sobre o teu coração nessa noite, amém? Você pode ficar de pé. Quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo.
fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Escute. Sabe, se eu tivesse parado, eu tinha ido 4 anos já. É longe, gasta, você perde de trabalho, tem um monte de coisa. Mas se eu tivesse parado, desistido, talvez eu não teria vivido um grande sonho da minha vida. Quando o Senhor ministrou isso no meu coração, eu falei: Senhor, não me deixa parar, não me deixa desistir. Eu não quero, eu não vou. Mais uma vez, eu achei que eu estava fazendo coisas erradas, eu achei que eu estava fazendo, e Deus falou: Murilo, você não está fazendo nada errado, só não para, só continua. Igreja, você não está fazendo nada de errado, só não para o teu devocional, só não para de adorar, só não para de vir nos cultos, só continua buscando, só continua lendo a Bíblia, só continua jejuando, só faz aquilo que você sabe que é necessário fazer, só vive o evangelho simples, mas de verdade. Sabe, é só viver o evangelho simples, mas de coração. É só você pegar aquilo que Deus deu para você e deixar isso se tornar verdade dentro do seu coração. Não adianta eu pegar algo que eu achei lindo e passar, queridos, porque se eu for passar não vai ter autoridade. Se eu for passar, queridos, eu não vivi isso. Por que gente que venceu muitos problemas tem autoridade para pregar sobre aquilo? Porque é vinho amadurecido. O vinho de Deus junto com o odre ali, eles foram se ajustando, foram crescendo, e a autoridade que nós temos naquilo que nós já vivemos se torna muito maior. Queridos, Deus vai te usar, vai te levantar em áreas da sua vida que você achou que você era deficiente, que era problema, que era sua fraqueza, mas você não parou, você prevaleceu, você conquistou, você venceu, e nessa área que você venceu é onde Deus te usa com autoridade. Sabe, às vezes nós não entendemos. Às vezes nós não entendemos as circunstâncias, as dificuldades, os problemas. Por que eu tenho que passar por isso? Por que Deus está permitindo isso? Mas, queridos, é Deus forjando para te usar lá na frente com algo novo. Você vai fazer de novo, você entende? Moisés precisou voltar. Depois que Moisés encontrou Deus lá na sarça, ele voltou lá para o Egito. Só que ele não foi para o Egito como príncipe. Agora ele vai para o Egito de outra forma, ele vai para o Egito com uma outra maturidade, com uma outra experiência, e mais, ele vai cheio da presença de Deus, ele vai na dependência de Deus. Então, eu creio que ele está passando no Egito e fala: nossa, eu lembro desse lugar, nossa, esse lugar eu já fiz isso, nossa, esse lugar eu já sentei, nossa, esse lugar eu aprendi. Mas agora ele vai lá, em nome do Senhor dos Senhores, pelo grande eu sou, fazer algo totalmente diferente, o novo. Eu creio que Deus vai levar eu e você em lugares que nós já estivemos, que nós já vivemos, em experiências que nós não entendemos ou que nós não conquistamos nos mesmos lugares, mas com algo novo, trazendo uma maturidade nova, uma dependência nova em Deus. Amém, queridos? Eu quero orar com você. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai, em nome de Jesus, o Senhor conhece os nossos corações. Pai, eu creio que o Senhor tem infinitamente mais, a Tua palavra fala isso. Pai, que aquilo que os nossos olhos não viram, Pai, aquilo que não penetrou no nosso coração, Pai, aquilo que os nossos ouvidos não ouviram, Pai, aquilo que nós não enxergamos, Pai, aquilo que nós não esperamos, Pai, aquilo que nós não imaginamos, Pai, aquilo que mesmo a gente fazendo planejamento, mesmo a gente criando expectativa, não chega no novo que o Senhor tem para nós. Pai, essa convicção que eu tenho, que não adianta eu colocar uma expectativa, porque o Senhor vai superar todas essas expectativas.
Pai, o Senhor vai superar no sobrenatural. Pai, nós vamos viver uma autoridade de Deus nas nossas vidas, nas nossas casas. Pai, que o Senhor levante, Pai, esses remanescentes que não desistem, que continuam, que perseveram, Pai, que buscam a Tua presença, que querem viver na Tua presença, que almejam estar no centro da Tua vontade. Pai, essa igreja que está sendo levantada nesse tempo, Pai, uma igreja que está sendo preparada para o fim. Pai, que o Senhor levante os verdadeiros, os adoradores, os profetas, a geração que unge Davi, Senhor, uma geração que depõe, Senhor, Saul. Em nome de Jesus, faça o Teu querer na Tua igreja, Pai. Nós declaramos, ó Pai, que queremos tudo aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Queridos, não vou fazer um apelo, porque eu creio que essa palavra é você entender, é ela ser revelada pelo Espírito e ela produzir esperança, expectativa, promessas no seu coração. Amém. Que você entenda que o reino de Deus é maior do que o reino natural. Que viver para Cristo, por Ele, para Ele, por meio dEle, é muito melhor. Querido, é muito mais benéfico, é muito mais edificante do que você querer viver a tua vida natural com os teus sonhos. Se nós não nos tornarmos, se nós não nos convertermos, de modo algum, nós entraremos no reino dos céus. Que você possa se converter de verdade, essa é a minha oração. Que você possa se converter de verdade, querido. Não viver numa máscara, não viver simpatizando, sabe? É você se rasgar, falar: Deus, não aguento mais, não aguento mais, não aguento mais viver nessa mentira, nessa máscara. Faz o que o Senhor tem que fazer, mas eu estou aqui do avesso. Dou o que doer. Querido, eu falo que o arrependimento sempre tem que ser mais escandaloso do que o teu pecado. Sabe, se enquanto o arrependimento não for mais escandaloso do que o nosso pecado, nós não vivemos uma verdadeira conversão ainda. A gente está muito preocupado com o que as pessoas vão pensar, enquanto que nós devíamos estar preocupados com o que o Pai está pensando de nós. Mas é essa, querida, minha oração, é que o nosso coração se entregue, se apaixone de uma tal maneira que nós possamos viver para Ele, por meio dEle. Amém? Amém. Glória a Deus. Senta um pouquinho que eu tenho alguns recados, por favor. Recados importantes. Nós temos o GPS no meio da semana, o grupo pequeno semanal. Nós temos quarta-feira nossa tarde das mulheres, tarde das leoas. Quinta-feira nós teremos um culto abençoado em nome de Jesus. Que ele tem sido muito benção o culto quinta-feira. Sabe, se esforça para estar conosco. Na sexta-feira temos GPS dos jovens. Sábado, o que nós temos sábado? Bora, Bill! Queridos, nós temos o Congresso dos Jovens. E eu queria muito que você viesse. Na verdade, eu falo que é o Congresso dos Jovens, mas é o Congresso da Igreja. Por quê? Porque nós vamos tratar um assunto que transforma todos nós. Queridos, transforma todos. Se você entender esse assunto e a profundidade que nós vamos tratar, pode mudar a sua vida para sempre. Pastor Bill é um homem que tem muita autoridade, porque ele já teve muitos problemas nessa área de identidade. Não vou adiantar nada, mas é um homem que tem sido bênção nessa nação,
E eu queria muito que você não faltasse. Queria dizer, de graça, sabe? Para nós tem custo, estamos pagando passagem, estamos pagando hotel, temos que ir para Cuiabá buscá-lo. Mas você, querida, é só você vir. Então, sabe, honre. Por quê? Porque eu sei que vai fazer bem para você. Eu sei que será importante para você. Nós vamos ter sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite. Ele que prega domingo que vem. Estamos numa expectativa. Tem o vídeo dele? Fala, galera da Igreja Yamir, do estado de Mato Grosso, da cidade de Nova Mutum. Aqui quem está falando é o Bill Ribeiro e eu estou aqui para convidar vocês para o Congresso Identidade, que vai estar rolando no dia 22 e 23 do 10. Será um tempo muito precioso e grandes coisas o Senhor tem preparado para nós. Chame os amigos, convide as pessoas e vamos estar juntos em unidade de fé nesses dias, onde o Senhor derramará uma graça e uma consciência acerca de quem somos em Cristo Jesus. Amém, queridos? Espero você, tá? Pode convidar alguém? Pode convidar quem você quiser, querido. Se quiser trazer 100, você pode trazer. Amém? Queridos, nós vamos ter o nosso encontro de adolescentes também, 9 e 10 de dezembro. Estamos também na expectativa, vai ser o nosso primeiro encontro para adolescentes. Estamos reformulando, colocando temas, tudo específico, um cronograma específico. Você que tem sobrinho, primo e que tem conhecimento de Cristo, da igreja, se esforce, tá? Importante você dar o seu nome das crianças lá na recepção, lá na secretaria, tá bom? Custo R$80, tá? Custo do encontro, R$80. Nós temos refeições, nós temos por adolescente, tá bom? Então, você vai, faça a tua inscrição e deixa lá. É aquilo que nós falamos. Tudo que a gente pode fazer, querido, de maneira gratuita, a gente faz para a gente tentar beneficiar o máximo possível. Mas como diz aí muitos pastores, dar comida para crente é difícil, querido, vocês sabem. Quando se trata de comida, querido, nós temos que cobrar essa parte da alimentação, vai ser praticamente isso, tá? Sexta-noite, sábado, o dia inteiro nós vamos ter almoço, janta, café da manhã, café da tarde, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? O que mais, pastora? Recados? Esqueci de algum recado aí? Liderança? Tudo certo? Cadê o pessoal da oração? Você que deseja uma oração, você que quer aceitar Jesus, você que veio aqui e falou assim, não, eu estou decidido, quero mudar de vida, está aqui, queridos. Não saia daqui sem confessar Jesus como Senhor de sua vida. Se tem algo que faz festa no céu, é quando você declara isso. Você que está longe, desviado, você quer reconciliar com Jesus, é hoje, tua hora é agora, entendeu? Aproveita, vem aqui. E você que precisa de qualquer pedido, você que deseja uma oração, essa equipe está aqui para orar por você. Amém? Fique de pé, quero orar. Pai, muito obrigado por esse culto, pelas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus poderoso. E assim como o Senhor prometeu para mim, Pai, eu quero liberar essa palavra, Pai, compartilhar com toda a nossa igreja, Pai, que cada um de nós possamos enxergar, viver o sobrenatural que o Senhor tem para nós, Pai. Não deixa, Pai, nós desanimarmos, não deixa nós desmotivarmos, que nosso coração possa estar sempre firme no Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é o único que tem a vida eterna, a esperança, a glória, e é isso que nós queremos. Abençoe cada um que está aqui, cada casa, os que estão conectados conosco, os visitantes, em nome de Jesus, que a tua bênção esteja sobre todos nós, nos dê uma semana de vitória, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho
e a unção, a autoridade do Deus Espírito Santo esteja com vocês hoje por todo sempre. Amém. Deus te abençoe, vai em paz, dá uma 22 abraços, tá, querido? 22 abraços você dá.